Reportagem de Christian Costa, em destaque no site de Oeste, mostra que o Supremo Tribunal Federal já bloqueou mais de R$500 mil do ex-deputado Daniel Silveira. O advogado Paulo Faria, que atua na defesa de Silveira, disse à Oeste que informou ao STF que, em virtude de decisões da própria corte, aplicações e valores referentes ao salário que o ex-deputado recebia como parlamentar foram bloqueados. De acordo com o advogado, os valores são lícitos e declarados à Receita Federal. Rodrigo Constantino, muito boa noite, seja bem-vindo conosco aqui nessa quinta-feira, Consta. Quero lembrar quem nos acompanha que a reportagem completa, todos os detalhes, você encontra aí no nosso site, revistaoeste.com. Enquanto eu trazia a notícia, nós exibimos aqui na tela, mas também reforço para quem nos acompanha aí pelas rádios e web rádios em todo o Brasil. Tá aí para quem quiser, então, mais detalhes sobre essa reportagem, Consta. E vale destacar aqui que, juntando aí os bens do ex-deputado Daniel Silveira e também da mulher dele, a Paola, o total de bens bloqueados aí pelo ministro Alexandre de Moraes chega a aproximadamente R$1 milhão, segundo o próprio advogado Paulo Faria confirmou aqui para a nossa reportagem. Boa noite. Boa noite, Paula. É vendetta, é perseguição, é algo muito pessoal, né? Boa noite, mestre Augusto, boa noite, Piotr, boa noite, Silvio Navarro e, acima de tudo, boa noite, nossa qualificada audiência. Veja, o Daniel é um dos mais perseguidos por esse sistema que abusa do poder, para dizer o mínimo, né, por ser um crítico ferrenho do próprio sistema. Ele foi preso de maneira totalmente inadequada, irregular, porque ele goza ou gozava à época de imunidade material, e ele apenas parlou, ainda que cometendo excessos no vídeo que ele mesmo reconheceu e pediu desculpas depois, mas ele não agrediu, ele não partiu para o ato, ele tinha imunidade parlamentar. Enquanto isso, nós temos parlamentares que agrediram colegas, como o Quaquá do PT e agora o Glauber Braga do PSOL, que estão impunes ainda. Ou seja, o recado que o sistema está dando é que é mais grave falar algo se excedendo do que partir para o ato, né? Além disso, o Daniel Silveira teve a graça presidencial. Ela foi ignorada e derrubada. Então isso é uma tentativa de destruí-lo para dar um recado. Eu posso falar, né, porque em que pese a gritante diferença dele estar confinado na prisão há meses e eu estou protegido num país que tem leis, né, eu também tenho confiscado montantes similares de meses e meses de trabalho acumulado nas minhas contas. E o mais curioso para a nossa audiência entender é que não há na punição, que eu não tenho acesso nem na íntegra a tudo, não há estipulado um valor. Não é que exista uma multa ou algo assim. Eu estou sob censura prévia, então eu não posso falar nada nas minhas redes sociais para o Brasil, a menos que usem VPN, e se agora eu fizesse uma vaquinha por meio de Pix e levantasse 17 milhões de reais, que nem o ex-presidente Bolsonaro conseguiu, os 17 milhões de reais estariam confiscados e congelados nas minhas contas. Então não há um limite, não tem um valor estipulado. Não é uma multa por algo que eu cometi, ou falei, ou fiz, ou algum crime. É algo totalmente do mundo de Kafka, é algo totalmente arbitrário, é algo totalmente ditatorial. Assim tem agido Alexandre de Moraes, esse é o modus operandi. Muito do que ele fez ficou sob sigilo até aqui, porque ele mesmo impôs o sigilo, e agora que, graças ao Congresso americano, tivemos acesso a uma parte, eles estão tentando atirar no mensageiro, que é o Elon Musk, ou o próprio Congresso americano, ou jornalistas responsáveis pelos Twitter Files, para não ter que lidar com o mérito da questão. Temos em curso no Brasil um ditador que faz aquilo que ele bem entende. Adalberto Piotr, muito boa noite. Vale lembrar que no caso do Daniel Silveira, ele que foi condenado a 8 anos e 9 meses de reclusão pelo Supremo Tribunal Federal em 2022, recebeu a graça presidencial, o indulto, pelo então presidente Jair Bolsonaro. Em maio do ano passado, o STF então anula essa graça, porque, segundo o entendimento dos ministros do Supremo, o benefício concedido aí pelo então presidente Jair Bolsonaro configuraria que, abro aspas, desvio de finalidade e, de lá para cá, Daniel Silveira segue cumprindo pena em Bangu, no Rio de Janeiro. Piotr, boa noite. Arrepio do que estava pacificado e da própria manifestação da Procuradoria-Geral da República.
Paula, boa noite. Augusto, boa noite. Boa noite, Silvio. Boa noite, Constantino. A todos vocês que nos acompanham. Na legislação brasileira há um entendimento já também pacificado que não cabe discricionariedade por parte do juiz de liberar um dinheiro que foi provada a sua origem lícita, mesmo nos casos de pessoas que são presas e, obviamente, são confiscados seus bens e que aquilo poderia movimentar a atividade criminosa dela. Se aquele bem confiscado teve origem lícita comprovada, ele tem que ser devolvido. Pode ser quantias em dinheiro, como pode ser algum bem, tipo um carro. O problema é quando você não consegue comprovar. Isso fica, obviamente, apreendido por razões óbvias, até que o processo se dê ao final, o julgamento. Mas o caso do ex-deputado Daniel Silveira é simplesmente de tentativa clara de asfixia financeira para expor o réu, neste caso, um condenado já, no caso dele, né, porque ele está cumprindo pena por uma decisão que, bom, ao arrepio da lei, do entendimento pacificado, sendo ele um deputado, um ex-deputado, com a graça presidencial, bom, tudo isso que o Constantino já fez menção e Paula também já fez menção, o caso dele, o dinheiro era de, digamos, para uso próprio, para sobrevivência, era dinheiro de salário, no caso, inclusive, de salário de parlamentar. Não tem nada na lei que permita ao juiz manter esse dinheiro apreendido. Até porque contra ele, por exemplo, mesmo que haja um processo em que vá resultar numa punição pecuniária, ou seja, que ele tenha que ressarcir o Estado, ou seja lá quem for, se não tem julgamento disso, não tem condenação. Se não tem condenação, é pena adiantada. É condenação adiantada e não se pode condenar alguém, fazer alguém pagar por uma pena que ainda não foi vítima, ou seja, não foi ainda julgado. Nós estamos vendo aí uma série de arbitrariedades, de ilegalidades que continuam, apesar de tudo que a lei escreve e que o próprio Supremo entendeu lá atrás em outros julgamentos como, digamos, ilegal e disse que não poderia fazer. Neste caso, continua fazendo. É uma asfixia financeira para tentar conseguir uma declaração a mais, uma informação a mais, o que também, convenhamos, o nome disso é tortura. Silvio Navarro, muito boa noite. Pegando o gancho aqui do Piotto em relação à asfixia financeira e no caso Daniel Silveira, além de quase R$1 milhão em bens bloqueados, somando ali os bens do Daniel e também da mulher dele, a Paola, o ministro Alexandre de Moraes já arbitrou aí multas no valor de quase R$2 milhões a Daniel Silveira, né? Também, além disso. Boa noite. Boa noite, Paula, querida. Boa noite, meu irmão Augusto. Boa noite, meus amigos Piotto, Constantino. Boa noite para você que está aí do outro lado da tela. Olha, pegando o fio do que o Rodrigo trouxe e o Piotto complementou, o Daniel Silveira é uma espécie de preso particular do ministro Alexandre de Moraes. Ali houve algo pessoal. Porque, embora o Daniel Silveira tivesse sido condenado lá atrás, aliás, Lei de Segurança Nacional, eu estava até relendo o artigo, porque isso aqui é uma quinquilharia do regime militar, da ditadura, de 1973, a Lei 7.170, que sequer existe mais, mas na época ele foi condenado com base no artigo 23 da Lei de Segurança Nacional. Acusado de quê, Silvio? Tentativa de impedir o livre exercício de poderes e coação no curso do processo. Coação, artigo 344 do Código Penal. Mas isso que o artigo 23 da Lei de Segurança Nacional, tentativa de impedir o livre exercício dos poderes da União. Lei 7.170. Daí a primeira multa e daí a condenação, na época, a 8 anos e 9 meses. Eu fui rever aqui porque é uma lei, como eu disse, já extinta. É uma lei que é um entulho da época da ditadura, 1973. E ela foi utilizada, inclusive, a reboque de algo que hoje o Brasil questiona, que é o flagrante perpétuo. Daniel Silveira gravou um vídeo de péssimo gosto, as pessoas podem criticá-lo por isso, porém, era um vídeo que estava na internet. E por estar na rede, simplesmente aquilo se tornou um flagrante perpétuo, porque ele foi preso em flagrante. Mas onde é que eu queria chegar, Paula? Porque eu acho que a questão do estrangulamento financeiro, de acabar com a vida do Daniel Silveira, é disso que se trata, acabar com a vida dele. Inclusive a esposa dele também sofreu com todo esse processo e sofre com esse processo até hoje. Os advogados têm dificuldade com esse processo em compreender
tudo o que aconteceu com ele e principalmente em pensar do ponto de vista financeiro o que fazer. Mas eu queria chegar num primeiro ponto e finalizo. A gente não pode esquecer que ele foi o estopim dos presos políticos no Brasil, alguns presos particulares dos inquéritos, portanto particulares do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Porque se lá atrás, em 2019, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, tivesse relembrado o que diz o artigo da Constituição sobre inviolabilidade de mandato parlamentar. Parlamentar tem o mandato e tem o direito de se manifestar sobre quaisquer opinião. Está lá, isso é um artigo constitucional. Se isso não tivesse sido pisoteado lá atrás, e nós estamos vendo, vamos chegar daqui a pouco no que Arthur Lira andou falando ontem, por exemplo, e hoje repetiu sobre prisões, vai mudar daqui para frente, prisões que o STF determina, se lá atrás a Câmara tivesse colocado uma pedra, não teríamos tantos presos políticos e não teríamos pelo menos 20 parlamentares que estão sendo investigados em inquéritos clandestinos até hoje. Augusto Nunes, muito boa noite. O Silvio traz aí o simbolismo, né, da prisão do ex-deputado Daniel Silveira, que foi talvez um divisor de águas, né, do que veio, do que nós estamos acompanhando nos últimos anos em termos de direito e política nesse país. Augusto, boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe, Silvio, meu irmão, Piotr, amigo, grande parceiro Consta. Boa noite a você que nos acompanha. Bom, eu vou repetir o que disse a mais de um amigo, a mais de uma pessoa, o ministro Alexandre de Moraes. Disse e repetiu em várias ocasiões. Eu vou esmagar financeiramente esse cara, referindo-se ao Daniel Silveira. O Daniel Silveira é um resumo triste do comportamento do Supremo, da nova Constituição inventada da nova legislação, né, novo sistema legal inventado pelo Alexandre de Moraes. Ele não podia ser preso em flagrante, porque não existe o flagrante perpétuo. E foi inventado. Ele não podia ser preso porque a Constituição permite ao deputado expressar qualquer tipo de... expressar-se por meio de opinião. Expressar opiniões, votar, né, usar palavras, quaisquer. Né, nenhum senador ou deputado pode ser punido por opiniões, palavras ou votos. Ele foi por ter cometido, se tanto, um crime de injúria, calúnia, difamação, um crime contra a honra. Ele foi preso com a concordância da Câmara. Hoje se sabe que houve um acordo em que o Arthur Lira ouviu a promessa feita pelo Alexandre de Moraes, que não cumpre o que promete. O Alexandre disse que se a Câmara concordasse, ele logo libertaria não só o Daniel, como outros que estavam, outras vítimas, né, da ditadura do Supremo, que então estava se consolidando. Não cumpriu. O Daniel foi indultado, segundo mostra um vídeo do Alexandre de Moraes, até hoje ele não tirou, não se explicou, não tirou do ar, não explicou como é que pensa agora, mas ele diz: a concessão do indulto, da graça presidencial, né, do indulto coletivo ou individual, é atribuição do presidente da República, gostemos ou não. Como ele não gostou, ele acabou com o sistema acusatório, desmoralizou a prisão em flagrante, prendeu como se fosse uma autoridade policial o Daniel Silveira e depois desrespeitou a graça presidencial. Ao longo desse processo, ele já foi cumprindo, que depois ele reconheceu formalmente, né, que era o projeto de esmagar financeiramente o Daniel Silveira. Com base em que ele calcula essa multa? As multas que ocorrem em caso de crimes contra a honra
são calculadas hoje, acredito, em torno de 30 mil, 25, pouco mais, pouco menos. Ele decidiu ultrapassar amplamente esse limite com base em quê? Por quê? É a honra dele que esteve em jogo, mas então é crime contra a honra? Não, é por isso que eu te perguntei, Silvio. Ele foi condenado por quê? É a Lei de Segurança Nacional, uma lei de 1973. Está na hora, essa lei não vale mais, e está na hora de haver, então, a publicação de algum texto que especifique os critérios usados para o cálculo da pena. Porque o que ele está fazendo é inviabilizando a sobrevivência de um deputado, porque, como disse o Piotr no começo da conversa, é um dos seus perseguidos prediletos. Isso aí vai acabar quando o Brasil voltar ao normal. Não vai demorar a voltar. Mais um caso destinado à anulação. Sim. Vai ser anulado. Mas quem devolve os dias de vida subtraídos ao deputado? Quem devolve o tempo que ele está passando na cadeia e o que vai compensar esse tipo de sofrimento sem nenhum motivo, a não ser um mau instinto de um homem que recebeu a toga por ter prestado um favor a um presidente da República. Silvio, vale só lembrar que quem nos acompanha aqui, recentemente a Câmara também se debruçou sobre a possibilidade da manutenção da prisão no caso do deputado Chiquinho Brazão, né, que foi preso em flagrante, sem fiança, enfim, e foi mantida a prisão por 277 votos pela Câmara dos Deputados, ele que foi então foi acusado, né, de ser um dos mandantes aí do assassinato da Marielle Franco e também do seu motorista. Só 20 votos além do mínimo necessário. Eu acho que é importante a gente traçar esse paralelo, Paula, entre esse caso do Daniel Silveira, o caso do Chiquinho Brazão e pensar o que virá a partir de agora, até como uma oportunidade do Congresso Nacional mudar os rumos e colocar as coisas no eixo constitucional. Vou pegar aqui uma declaração do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, dita hoje, por exemplo, a uma emissora de televisão. Mas ele já havia se manifestado nesse sentido na semana passada. A prisão em flagrante por um crime inafiançável é possível, mas é preciso provar o flagrante. O caso do Daniel Silveira, e aí vamos repisar este ponto, não havia flagrante. Foi dito que o flagrante era um vídeo publicado na internet, portanto ele é permanente. Então é o flagrante perpétuo. Outros tantos políticos têm vídeos publicados na internet com conteúdo pior até do que o Daniel Silveira já disse. Se o ponto era criticar o Supremo, defender o ato institucional número 5, defender o retorno da ditadura ou atacar ministros do Supremo, tem políticos, inclusive do PT, que já defenderam o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Pois é, mas tem outros, Vadir Damus, temos uma série de políticos da esquerda, mas eles não foram colocados nesta gaveta do flagrante perpétuo. O Daniel Silveira foi porque era bolsonarista, como diz o Supremo. Vamos lá. Chiquinho Brazão é apontado como um dos mandantes da morte da ex-vereadora Marielle Franco. Foi preso em flagrante também. Por quê? Se o crime aconteceu há 6 anos. E aí a Câmara dos Deputados votou recentemente, a Paula trouxe o placar. E o placar foi muito mais apertado do que se imaginava, só 20 votos além. E o Arthur Lira, o que ele disse e o que os líderes no Congresso disseram? Olha, não fosse um caso de assassinato, um caso de repercussão nacional, a Câmara teria revertido essa prisão, porque ela é inconstitucional. A partir de agora o Supremo não vai mais prender parlamentares a bel prazer. Não vai mais prender parlamentares inventando lei. Ou tem um flagrante de crime inafiançável ou não tem. No caso do Chiquinho Brazão, estamos falando de uma acusação de um assassinato de repercussão nacional. Algo indefensável, é um assassinato. Mas ainda assim não há flagrante. A Câmara deveria ter tomado a decisão e não o Supremo Tribunal Federal. Então, a Câmara parece ter despertado para isso, e isso é alvissareiro, isso é bom
para uma democracia constitucional, que as coisas voltem para os eixos. O Supremo Tribunal Federal não é polícia e precisa respeitar o mandato parlamentar. Do contrário, então, aí não é uma questão de fechar nenhum Supremo, nem nenhum Palácio, aí é fechar o Congresso Nacional, porque se o mandato parlamentar não vale mais nada, se ele não é mais inviolável. Boa, Silvia, enquanto você comentava, nós exibimos aí na tela a reportagem publicada agora há pouco, das 17 horas e 23 minutos, no site aqui da Revista Oeste. Tá aí, então, reportagem de Ruth Moraes, nossa repórter aí de Brasília. Lira diz que Câmara reverteria a prisão de Brazão se não fosse o caso Marielle. Então, para mais detalhes, você que nos acompanha aqui em Oeste Sem Filtro, é só acessar o nosso site, revistaoeste.com. E aproveito para te convidar. É o caso da morta da vítima. Isso. Tem diferença, então, agora é especial. A lei determina... Não, o que ele está querendo dizer é o seguinte, não fosse um caso de assassinato de repercussão nacional, a Câmara teria revertido essa prisão. Mas, por força de ser um assassinato, os deputados, muitos deputados, ainda assim votaram pela manutenção da prisão. Mas o placar foi apertado, Augusto. É isso que ele quis dizer. Em casos diferentes ao da morte, né, de um homicídio, a Câmara não fará isso. Pois é, mas o que estava em votação não era se ele era culpado ou não, né? Exato. Essa que é a questão, né? Era se a prisão era possível ou não. Do ponto de vista de estrito entendimento da lei, né? Estrito senso. O devido processo legal não pode, se não é flagrante, não pode perder por... Exato, independente do crime, né? É isso que ele está falando. Essa é a questão. Porque ali não era, aquilo não estava em... se ele era culpado ou não do assassinato. Olha, não que estava... coisa de maluco, tá? Vamos simplificar o vocabulário. Ele diz que é flagrante porque toda hora... Flagrante você precisa... digamos, estou passando por uma rua, vejo um sujeito ali sendo a vítima de tentativa de assassinato. Tem um cara ali tentando enforcá-lo. Eu posso dar voz de prisão, eu pego, capturo o cara, dou voz de prisão, etc., porque eu vi, tá, isso é flagrante. Ele decidiu que é a mesma coisa. Você, à distância, você fotografa aquilo, filma. Depois você põe na internet, divulga pela internet, é isso? É isso. E aí, como está na internet, qualquer cara pode, quando convier, porque não foi no momento, e no momento em que for conveniente, você vai e prende um cara. É isso. Mandado de prisão em flagrante não existe. E foi o que houve na prática. Manda prender em flagrante. E vale como flagrante, não o jeito olhar, ver, não, um vídeo que continha no máximo, que permitia no máximo processar o autor por crime contra a honra, ponto final. É isso. O caso do Daniel é ainda pior porque, em tese, crime de opinião que parlamentar não tem. Pode, exatamente. Para falar fiquei na prisão em flagrante. Sim. Já é uma loucura. Não existe o crime, não existe o flagrante. Exato. As duas coisas, né? Não tem amparo constitucional. Exato. E a lei não existe mais, por exemplo. Até era uma lei já antiga. Depois ela foi eliminada, né? Foi revista, mas era uma, ou seja, não tinha nada ali, nada do ponto de vista de amparo legal. Porque, só para fazer uma complementação, o Código de Processo Penal diz que não tem as famosas 24 horas para considerar um flagrante, que é lenda urbana. Mas vamos lá. São 3 condições. Está cometendo uma infração penal. O Augusto deu o exemplo. Se está cometendo um assassinato, acabou. Bom, não tem como. Aqui não é um flagrante, óbvio. Sei lá quem. Qualquer pessoa pode prender. Está aqui, está preso. É perseguido logo após o cometimento de uma infração penal. Ou seja, você sabe quem é, a hora que achar é flagrante. Vamos lá. Aí nós estamos falando a terceira condição. É encontrado logo depois com documentos, objetos ou itens que presumem que ele seja o autor da infração penal. Quando foi o caso da Marielle? Só para citar o caso. Faz 6 anos. Aí é a questão, quais são todas as evidências? E aí vamos lá. Nós estamos falando de um parlamentar que tem uma condição especial, que depende de votação do Congresso. Vou usar a frase do Alexandre de Moraes, que o Augusto citou há pouco. Gostemos ou não, devido ao processo legal, é ainda a melhor saída para tudo.
Se as pessoas não gostam, tudo bem, pressiona o parlamento muda a lei. Agora, não dá para o Supremo decidir a bel prazer, porque o Silvio citou aqui um caso que é gravíssimo, no caso de opinião. Eu tenho vários vídeos de parlamentares da esquerda e da extrema esquerda, alguns são da extrema esquerda que você citou aí, tá, Silvio? Que estão lá defendendo o fechamento do Supremo, falas até indecorosas contra ministros do Supremo, e nada acontece com essas pessoas. Por que então o Daniel Silveira? Aí nós estamos falando de perseguição, e perseguição não é justiça. Justiça não tem nada a ver com perseguição. Pede para a produção para depois, Paula, só para todo mundo entender o que estamos falando, contra flagrante e perpétuo, para exibir aquela sequência de declarações de Vadir Damoso, Dirceu... Temos. Depois a gente vê isso aí.